Prepare-se para uma história que vai tocar o seu coração e mostrar o poder do amor, do sacrifício e dos laços que nos conectam. A história de Nicholas. O garoto que fugiu do orfanato para salvar a avó, mas descobriu algo inesperado. Nicholas vivia em uma casa modesta na periferia de Curitiba, mas para ele, aquele lar tinha tudo o que importava: o carinho de sua avó Margarida. Desde que seus pais desapareceram de sua vida, era a avó quem cuidava de tudo, desde os pequenos detalhes do dia a dia até os momentos mais difíceis. Com ela, Nicholas aprendeu sobre a força do amor e da perseverança. No entanto, recentemente, a saúde de Margarida começou a se deteriorar de forma rápida e alarmante. Ela sofria de uma doença grave que exigia uma cirurgia cara e urgente, algo que estava muito além do que eles podiam pagar. Aos 14 anos, Nicholas sentia o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Ele tentava se manter forte, mas a realidade os atingia sem piedade. Quando Margarida foi internada, sem condições de cuidar do neto, Nicholas foi enviado para um orfanato. Lá, ele sentiu a frieza do mundo de uma maneira que nunca havia experimentado antes. O ambiente era hostil, as regras rígidas, e a falta de liberdade o sufocava. Porém, mesmo em meio ao caos, sua mente estava em outro lugar. Tudo o que ele queria era salvar sua avó. Determinando a não desistir, Nicholas começou a planejar suas escapadas. Todas as noites, ele pulava a janela do dormitório do orfanato, caminhando pelas ruas escuras de Curitiba até chegar a um pequeno restaurante onde, em uma dessas noites, ele havia pedido uma chance para cantar. A primeira vez foi de pura coragem e desespero, mas assim que sua voz encheu o ambiente, todos os olhares se voltaram para ele. Mesmo sem treino formal, havia algo mágico em sua interpretação. Teodoro, o dono do restaurante, ficou impressionado com o talento do garoto e ofereceu-lhe um trabalho, com uma condição: suas notas na escola precisavam se manter altas e ele não poderia contar a ninguém sobre seu emprego. As noites se tornaram mais intensas para Nicholas. Ele passava o dia no orfanato, disfarçando sua exaustão, e à noite, corria para o restaurante. Ali, por algumas horas, ele esquecia de tudo, imerso na música. Suas apresentações atraíam mais e mais atenção, e o restaurante passou a ficar cheio nos dias em que ele cantava. Teodoro via o potencial do garoto e fazia de tudo para mantê-lo protegido, sem levantar suspeitas. Em uma noite particularmente movimentada, uma mulher chamada Roberta entrou no restaurante. Ela era uma figura frequente, sempre elegante, sempre silenciosa, mas dessa vez algo parecia diferente. Quando Nicholas começou a cantar uma das músicas mais emocionantes de seu repertório, Roberta sentiu um choque que a fez perder o fôlego. A voz dele a levou de volta ao passado, mais especificamente a André, o grande amor de sua vida, que desapareceu de forma trágica muitos anos antes. Não era só a voz, o jeito de Nicholas, seu olhar, tudo fazia lembrar de André. Roberta ficou perturbada, em meio ao turbilhão de emoções, desmaiou ali mesmo. Teodoro e os garçons correram para ajudá-la, e Nicholas, confuso, observou a cena de longe, sem saber o que tinha causado aquele desmaio. Roberta foi levada para fora, e o resto da noite passou como um borrão para ele. Ainda assim, a mulher rica e misteriosa não conseguia sair de sua mente. Nos dias que se seguiram, Roberta começou a investigar discretamente sobre Nicholas. Algo dentro dela dizia que havia mais naquela história do que uma simples coincidência. Ela fez algumas perguntas a Teodoro, mas ele, fiel à promessa que havia feito a Nicholas, pouco revelou. Então, Roberta decidiu seguir outra pista. Procurou o orfanato onde o garoto vivia. Lá, entre olhares curiosos e respostas evasivas, conseguiu uma informação importante: o nome de Margarida, a avó de Nicholas. Roberta conhecia Margarida. Nos seus tempos de juventude, elas haviam se cruzado em círculos sociais completamente diferentes, mas havia uma história compartilhada entre elas, mesmo que tênue. Agora, o destino parecia brincar com as peças de um quebra-cabeça há muito esquecido. Ela decidiu visitar Margarida no hospital, mas não estava preparada para a verdade que viria à tona. Enquanto isso, Nicholas continuava sua jornada silenciosa. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e que suas noites de fuga e música estavam, na verdade, conectando peças muito maiores do que ele jamais imaginou. Tudo o que ele sabia era que cada nota que cantava o levava mais perto de seu objetivo: salvar sua avó. Mas as engrenagens do destino já haviam começado a girar, e logo ele descobriria que seu passado escondia mais do que imaginava. Roberta, após dias de hesitação, encontrou finalmente a coragem para enfrentar Margarida. A conversa foi breve, mas cheia de emoção. Margarida confirmou tudo. Nicholas era filho de Roberta e André, um segredo guardado por tanto tempo que agora parecia quase irreconhecível. Roberta ficou em choque.
mas ao mesmo tempo sentiu uma imensa onda de alívio. Havia esperança, não apenas para Nicholas, mas para todos eles. O reencontro de mãe e filho, no entanto, não seria tão simples. Roberta sabia que precisaria de tempo para processar essa revelação e para reconstruir a relação com Nicholas, sem assustá-lo. Ela decidiu manter a verdade em segredo por mais algum tempo, enquanto providenciava discretamente a cirurgia de Margarida. Enquanto isso, Nicholas continuava a cantar, cada vez mais próximo de uma mudança que ele nem imaginava estar tão próxima. Após a visita ao hospital, Roberta voltou para casa com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas. O choque de descobrir que Nicholas era seu filho ainda paralisava, mas ela sabia que não poderia demorar muito a tomar uma atitude. A cada noite que passava, enquanto ouvia as canções do garoto no restaurante, Roberta via mais de André em Nicholas. O sorriso, o olhar profundo, até a maneira como ele movia as mãos ao cantar. Mas como ela poderia se aproximar sem assustá-lo? Essa era a questão que a mantinha acordada. Nicholas, por sua vez, estava completamente alheio à tempestade emocional que Roberta vivia. Ele continuava sua rotina dupla. Durante o dia, frequentava as aulas no orfanato e fazia o possível para manter suas notas altas, como Theodore exigirá. À noite, escapava para o restaurante, onde sua voz já havia se tornado uma sensação. O público crescia a cada apresentação, e o dinheiro que ele ganhava com suas performances se acumulava lentamente. Mas mesmo com essa pequena vitória, o tempo parecia estar correndo contra ele. Margarida piorava, e a cirurgia se tornava cada vez mais urgente. Teodoro começou a notar o quanto Nicholas estava se desgastando. O garoto estava mais magro, com olheiras profundas, e às vezes sua voz falhava de cansaço. Mas Nicholas nunca reclamava. Ao contrário, ele colocava toda sua energia em cada canção, como se a vida de sua avó dependesse disso, e, de certa forma, dependia. Teodoro sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sabia que o garoto era talentoso, mas também sabia que estava sob uma pressão enorme para alguém tão jovem. Enquanto isso, Roberta decidiu que era hora de se aproximar de Nicholas de outra forma. Ela começou a frequentar o restaurante com mais regularidade, observando de longe. Queria entender melhor como ele vivia, como ele se comportava fora do palco. Mas sempre que pensava em revelar a verdade, sua coragem fraquejava. Havia tanto em jogo, tanto que poderia mudar drasticamente a vida de Nicholas, e ela temia que ele a rejeitasse, que não quisesse saber da mãe que o havia perdido anos antes. Certa noite, ao final de uma apresentação particularmente emocionante, Teodoro chamou Nicholas para uma conversa. Ele estava preocupado com o estado físico do garoto e sugeriu que ele fizesse uma pausa para descansar. Nicholas, no entanto, recusou veementemente. Ele sabia que não poderia parar, não agora. Cada centavo contava, e ele não tinha tempo a perder. Teodoro, compreendendo a gravidade da situação, cedeu, mas pediu ao garoto que pelo menos se cuidasse mais. Do outro lado da cidade, Roberta começou a preparar os documentos necessários para providenciar a cirurgia de Margarida. Era o mínimo que ela podia fazer, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que contar a Nicholas sobre sua verdadeira identidade. E ela sabia que essa revelação mudaria tudo. No orfanato, as coisas começaram a se complicar para Nicholas. Seus escapes noturnos não passaram despercebidos por alguns dos funcionários. Um deles, sempre desconfiado e rígido com as regras, começou a segui-lo de longe, tentando descobrir o que o garoto fazia fora dos muros do orfanato. Nicholas, astuto, sempre dava um jeito de despistá-lo, mas sabia que o cerco estava se fechando. Ao mesmo tempo, Roberta, pressionada pela urgência da situação de Margarida, decidiu finalmente visitar Nicholas no orfanato. Ela se apresentou como uma amiga distante da família, o que gerou certa estranheza entre os funcionários, mas conseguiram marcar uma visita supervisionada. Quando Roberta entrou pela primeira vez no orfanato e viu Nicholas de perto, em um ambiente tão diferente do restaurante, seu coração apertou. Ele parecia ainda mais frágil e vulnerável fora dos palcos, e isso apenas reforçou sua determinação de contar a verdade. A visita foi breve e formal. Nicholas ficou intrigado com a presença daquela mulher elegante que dizia conhecer sua avó, mas não fez muitas perguntas. Roberta, por outro lado, observava cada gesto do garoto, tentando encontrar o momento certo para falar sobre a verdade que tanto guardava. Mas quando o momento chegou, ela hesitou mais uma vez. O medo de rejeição ainda assombrava, e ela decidiu esperar mais um pouco. Poucos dias depois, a saúde de Margarida teve uma piora significativa. Nicholas foi chamado ao hospital para uma visita de emergência. O garoto se desesperou ao ver sua avó tão fraca, e aquela sensação de impotência começou a corroê-lo. Ele sabia que o tempo estava acabando.
Em um ato de desespero, ele decidiu fazer algo arriscado: cantar na rua, sem a proteção do restaurante, na esperança de conseguir mais dinheiro rapidamente. Naquela noite, após sua apresentação no restaurante, Nicolas se posicionou em uma das praças mais movimentadas de Curitiba e começou a cantar. As pessoas paravam para ouvi-lo, jogavam moedas e notas em sua pequena caixa, e ele cantava como nunca, impulsionado pelo desespero. Mas essa ação não passou despercebida. Roberta, que por coincidência estava passando pelo local, o viu e soube que o momento da verdade havia chegado. Ela se aproximou lentamente, ouvindo cada nota, sentindo seu coração apertar. Quando Nicolas terminou a canção e olhou para cima, seus olhos encontraram os de Roberta. Era a hora. Ela sabia que não poderia adiar mais. Roberta caminhou lentamente em direção a Nicolas, seu coração acelerado. Aquele momento era o ápice de tudo o que ela havia adiado, o momento em que as palavras finalmente precisariam ser ditas. Ela parou em frente ao garoto, sua respiração entrecortada pela emoção e pelo peso da revelação. Nicolas, ainda ofegante após a apresentação, olhou para ela com um misto de surpresa e confusão. Ele a reconhecia das visitas ao restaurante, mas nunca havia imaginado que aquela mulher fosse algo além de uma cliente curiosa. "Posso falar com você?" Roberta perguntou, sua voz trêmula, mas suave. Nicolas assentiu, sem entender o que aquilo significava. Eles se afastaram um pouco da multidão, até encontrarem um banco mais isolado na praça. O silêncio entre eles era palpável, enquanto Roberta tentava encontrar as palavras certas. Ela sabia que o que estava prestes a dizer mudaria a vida de ambos para sempre. "Nicolas, há algo que você precisa saber", começou Roberta, com os olhos fixos no garoto, que a observava atentamente. "Há muitos anos, eu perdi alguém que amava muito. Seu nome era André. E nós tínhamos um filho." A voz dela falhou brevemente, e Nicolas franziu a testa, sentindo desconforto crescente em seu peito. "Esse filho desapareceu. Eu fui levada a acreditar que ele estava morto, que nunca o veria novamente. Mas agora, sei que isso não é verdade." As palavras pairaram no ar, pesadas. Nicolas demorou a processar o que ela estava dizendo. "O que você está tentando me dizer?" ele perguntou, desconfiado, seu coração disparando. Roberta respirou fundo, seus olhos marejados. "Estou tentando dizer que você é meu filho, Nicolas. Você é o filho que eu perdi." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nicolas, imóvel, olhou para ela, tentando entender. As palavras dela batiam contra sua mente como uma onda que ele não conseguia conter. Como assim? Ele havia sido criado por Margarida, sua avó. Ele nunca imaginou que sua história fosse tão diferente do que conhecia. Uma mistura de raiva, confusão e descrença dominou seu peito. Isso não pode ser verdade." A voz dele saiu quase como um sussurro, carregada de incredulidade. "Eu não entendo. Minha avó? Por que ela nunca me contou?" Roberta enxugou uma lágrima que escorria por seu rosto. "Ela fez o que achava melhor para te proteger, Nicolas. Ela cuidou de você, te criou, mas nunca te contou porque achou que era o mais seguro. Eu não sabia que você estava vivo até recentemente." Nicolas levantou-se abruptamente, seu corpo tenso com a onda de emoções que ele tentava controlar. "Isso não faz sentido. Você me perdeu e agora aparece? Por quê? Por que agora?" Sua voz estava mais alta, o turbilhão de sentimentos transbordando. Roberta permaneceu sentada, seus olhos cheios de dor. "Eu só queria te proteger, te dar a vida que você merece. Mas não vou forçar nada. Só precisava que soubesse a verdade." Nicolas deu alguns passos para trás, balançando a cabeça. "Eu não posso fazer isso agora. Minha avó está doente, e isso é muito." Com essas palavras, ele se virou e correu, deixando Roberta sozinha no banco, vendo seu filho desaparecer na noite. Nos dias que se seguiram, Nicolas mergulhou em uma espiral de confusão e tristeza. Ele mal falava com as pessoas ao seu redor. Suas fugas do orfanato se tornaram ainda mais frequentes, e Teodoro notava mudança no garoto. Cada vez que subia ao palco para cantar, sua voz carregava uma angústia maior, como se cada nota fosse um pedido de socorro. Teodoro tentou se aproximar, mas Nicolas estava fechado demais, com medo de desmoronar se permitisse que alguém se aproximasse. Enquanto isso, Roberta não desistiu. Ela sabia que precisava dar tempo a Nicolas para processar tudo, mas também sabia que Margarida estava cada vez mais fraca. Ela tomou a decisão de agilizar o processo para a cirurgia de sua avó, mesmo que Nicolas não estivesse pronto para aceitar sua ajuda. Em uma visita ao hospital, Roberta encontrou Margarida ainda mais debilitada, mas consciente. As duas mulheres, finalmente,
Conversaram a portas fechadas. Roberta, com o coração apertado, perguntou por que Margarida havia escondido a verdade por tanto tempo. Margarida, com sua voz fraca, explicou que temia que Roberta, por causa de sua vida luxuosa e distante, não estivesse pronta para criar Nicolas quando ele ainda era um bebê. Ela também temia que Roberta fosse sofrer ainda mais se soubesse que seu filho estava vivo, mas fora de seu alcance. Era um fardo que Margarida havia decidido carregar sozinha. Roberta, agora compreendendo melhor a difícil escolha de Margarida, prometeu que cuidaria de Nicolas, independentemente de como as coisas se desenrolassem. Ela organizou tudo para que a cirurgia fosse feita o mais rápido possível. Nicolas, no entanto, ainda não sabia dessa decisão. Enquanto isso, no orfanato, as suspeitas sobre as escapadas de Nicolas aumentavam. Os funcionários finalmente descobriram o que ele estava fazendo à noite, e a direção tomou a decisão de restringir ainda mais seus movimentos. Nicolas foi punido, e suas fugas para o restaurante tornaram-se quase impossíveis. Isso apenas aumentou sua sensação de desespero. Ele estava perdendo o controle, vendo sua avó definhar enquanto ele se sentia cada vez mais impotente. Dias depois, enquanto Nicolas se esforçava para encontrar uma saída de sua situação, ele foi chamado ao hospital às pressas. Sua avó havia sido levada para a cirurgia, e ele precisava vê-la antes que entrasse na sala de operação. Quando ele chegou ao hospital, viu Roberta à distância. A presença dela o encheu de uma mistura de gratidão e ressentimento. Ao lado do leito de sua avó, ele segurou sua mão com força, enquanto ela, com a pouca energia que lhe restava, sorriu para ele. "Vai ficar tudo bem, meu menino", sussurrou ela, seus olhos cheios de amor. "Você nunca esteve sozinho." Quando Margarida foi levada para a cirurgia, Nicolas ficou sozinho no corredor, sentindo o peso de tudo o que aconteceu nos últimos dias. Ele não sabia o que o futuro reservava, para ele, sua avó ou Roberta. Mas sabia que, de alguma forma, tudo estava mudando, e ele precisaria encontrar um novo caminho para seguir. Com a cirurgia em andamento e sua vida de cabeça para baixo, Nicolas percebeu que a revelação de Roberta era apenas o início de uma nova fase cheia de desafios e possibilidades, mas ele ainda não estava pronto para enfrentá-la. Depois de horas que pareceram intermináveis, Nicolas permaneceu no corredor do hospital, esperando ansiosamente por notícias de sua avó. Cada minuto que passava parecia um fardo insuportável, e sua mente vagava entre a incerteza e a culpa. Ele não sabia como lidar com a verdade sobre Roberta, nem com o fato de que tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. Quando uma enfermeira finalmente apareceu para informá-lo de que a cirurgia havia sido bem-sucedida, um alívio imediato tomou conta dele, mas também foi seguido por uma avalanche de dúvidas e medos que ele ainda não sabia como enfrentar. Ao lado de Margarida, ainda desacordada após a cirurgia, Nicolas sentiu pela primeira vez o peso de sua nova realidade. Ele não podia mais ignorar Roberta, nem as complexidades que vinham com a revelação de que ela era sua mãe. Havia uma parte de si que ainda resistia a essa ideia, como se aceitar a verdade significasse trair tudo que Margarida havia feito por ele. No entanto, a presença silenciosa de Roberta no hospital, sempre à distância, mas sempre presente, começou a pesar em sua mente. Nos dias seguintes, Margarida recuperou-se lentamente, e Nicolas visitava o hospital todos os dias, sentindo-se cada vez mais dividido. Roberta também aparecia, mas sempre mantinha distância, permitindo que Nicolas tivesse seu espaço. Ela não queria forçar nada. Compreendia que o garoto precisava de tempo. Mas a relação entre eles estava longe de ser resolvida, e essa tensão não poderia permanecer para sempre. Nicolas voltou ao orfanato com um sentimento de vazio. Ele havia passado tanto tempo lutando para conseguir dinheiro para a cirurgia, e agora que Margarida estava se recuperando, uma nova realidade se impunha. Ele teria que lidar com as verdades sobre seu passado e com o fato de que sua vida estava prestes a mudar de formas que ele ainda não compreendia completamente. Enquanto isso, Teodoro, percebendo a distância emocional de Nicolas, tentou aproximar-se novamente. Ele ofereceu ao garoto um horário fixo para cantar no restaurante, garantindo que ele tivesse um pouco de estabilidade em meio ao caos de sua vida. No entanto, cantar agora parecia diferente para Nicolas. O que antes era um escape, uma maneira de se conectar com algo maior, agora parecia estar carregado de emoções que ele mal conseguia processar. Ainda assim, ele aceitou a oferta de Teodoro, entendendo que aquele trabalho ainda era necessário para manter alguma normalidade em sua vida. Em uma noite silenciosa no restaurante, após uma de suas apresentações, Roberta entrou discretamente e sentou-se em uma mesa no fundo, como fazia frequentemente. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ela não esperou até o fim da noite para falar com Nicolas. Em vez disso, levantou-se e foi até ele, com um olhar decidido, mas ainda cheio de cuidado. "Nicolas, eu sei que isso é muito para você",
mas precisamos conversar, de verdade. Eu quero te explicar tudo, e quero ouvir o que você sente sobre isso. Eu não estou aqui para substituir sua avó, ela sempre será parte da sua vida, e eu nunca quis interferir nesse amor que vocês têm. Nicholas, por um momento, ficou em silêncio, olhando para Roberta. Ele sabia que estava evitando essa conversa, mas também sabia que ela era inevitável. Eu não sei se consigo fazer isso agora, ele murmurou, mas não se afastou. Pela primeira vez, havia uma abertura para o diálogo. Roberta assentiu, respeitando o ritmo dele. Eu entendo. Não precisa ser agora, mas eu estarei aqui quando você estiver pronto. Aquela noite marcou um ponto de mudança, mesmo que sutil. Nicholas começou a aceitar a presença de Roberta em sua vida, ainda que com reservas. Ele sabia que o que mais o assustava não era a presença dela, mas o que essa revelação significava sobre ele mesmo, sobre quem ele realmente era. Margarida sempre o havia protegido, e agora ele sentia como se estivesse perdendo o controle de sua própria história. Dias depois, enquanto Margarida finalmente era liberada do hospital, Roberta ofereceu ajuda para organizar tudo, algo que Nicholas aceitou com relutância, percebendo que estava começando a confiar nela, mesmo que ainda sentisse uma distância emocional. O reencontro entre Nicholas e Margarida, agora mais forte após a cirurgia, foi um momento silencioso, mas cheio de significado. Ela, com a sabedoria que os anos lhe deram, olhou para ele com ternura e disse: "Eu sei que isso é difícil, meu querido. Mas você tem o direito de conhecer sua história, de conhecer sua mãe. Eu sempre estarei aqui. Mas Roberta também faz parte de quem você é." Essas palavras ecoaram na mente de Nicholas por dias. Ele não queria trair sua avó, mas também não podia mais ignorar a verdade. Roberta era sua mãe, e ele precisava encontrar uma maneira de conciliar essas duas partes de sua vida. Enquanto isso, Roberta começou a mostrar a Nicholas pequenos pedaços de seu passado. Fotos antigas de André, histórias sobre os poucos momentos que ela e André tiveram juntos antes da tragédia. Aos poucos, o garoto começou a entender que, mesmo sem ter estado presente em sua vida, Roberta sempre o havia carregado consigo, em seu coração. Com o tempo, a barreira que Nicholas havia erguido começou a se desfazer. Ele ainda tinha muitas perguntas, ainda sentia uma mistura de raiva e confusão, mas agora estava disposto a ouvir. Ele sabia que o caminho para a reconciliação seria longo, mas algo dentro dele o fazia querer tentar. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar um futuro diferente, onde talvez houvesse espaço para sua mãe. Certa noite, enquanto estava no restaurante, Roberta sentou-se em uma mesa ao fundo e esperou até que Nicholas terminasse sua apresentação. Quando ele desceu do pequeno palco, ela se aproximou, desta vez com uma pergunta que há muito guardava. "Nicholas, você gostaria de passar um tempo comigo? Eu gostaria de mostrar o lugar onde cresci, onde sua história começou." A pergunta pegou o garoto de surpresa. Ele hesitou, mas algo em sua curiosidade, algo no desejo de finalmente entender, o fez concordar. A jornada que estava prestes a começar para Nicholas era mais do que uma simples visita ao passado. Era uma busca por identidade, por respostas que ele nem sabia que precisava, e por uma reconciliação que, no fundo, ele começava a desejar. Na manhã em que Roberta e Nicholas saíram para visitar o lugar onde sua história começou, ambos estavam imersos em pensamentos silenciosos. O carro cortava as ruas de Curitiba em direção ao litoral, onde Roberta cresceu e onde ela havia vivido os breves momentos de felicidade com André. Nicholas olhava pela janela, observando a paisagem mudar, sem saber o que esperar dessa viagem. Parte dele estava ansiosa por respostas, outra parte ainda estava ressentida, lutando para equilibrar as duas realidades que agora faziam parte de sua vida. Quando chegaram à casa de campo onde Roberta havia passado parte de sua juventude, Nicholas desceu do carro e olhou ao redor. O lugar era simples, cercado por árvores altas e o som do mar ao longe. Era um lugar sereno, muito diferente do caos de sua vida recente. Roberta o convidou a entrar, e, dentro da casa, ela começou a contar mais sobre seu passado, sobre como conheceu André e como ele foi o amor de sua vida. Roberta o levou até um pequeno quarto que havia permanecido inalterado ao longo dos anos. Em cima de uma mesa de madeira havia uma caixa de lembranças, fotos antigas, cartas e pequenos objetos que contavam a história de um tempo perdido. Quando Nicholas pegou uma das fotos, viu pela primeira vez o rosto de André, seu pai. Era como se estivesse olhando para um espelho. A semelhança era inegável. Ele sentiu um nó na garganta, misturando tristeza e curiosidade. "Eu nunca quis te perder", disse Roberta com a voz baixa. "Eu achei que o tinha perdido para sempre. E, quando soube que você estava vivo, que Margarida havia te criado, foi como se eu tivesse uma segunda chance. Mas eu sei que é muito para você processar, e estou disposta a ir no seu ritmo, Nicholas."
Tudo o que quero é que você saiba que eu estou aqui. As palavras dela penetraram o coração de Nicholas, e pela primeira vez ele se permitiu sentir a verdade sem resistir. Ele não precisava escolher entre Margarida e Roberta. Elas faziam parte de quem ele era. E, enquanto ele olhava para as fotos, algo dentro dele começou a se reorganizar. Havia um novo entendimento surgindo, uma aceitação de que sua vida, embora complicada, não precisava ser definida por escolhas impossíveis. Ele podia ter ambas. Quando retornaram a Curitiba, Nicholas sentia-se mais leve, mas ainda sabia que o caminho não seria fácil. Ele continuou a visitar Margarida diariamente, compartilhando com ela o que havia aprendido sobre Roberta e André. Margarida, sempre sábia, o encorajou a seguir em frente com o coração aberto. Você tem o direito de viver sua vida por completo, meu querido. Não carregue o peso de achar que precisa escolher entre nós. Conforme os dias passavam, Nicholas e Roberta começaram a construir uma nova relação. Não era perfeita, mas era real. Roberta se tornou uma presença constante em sua vida, ajudando com a escola, apoiando em suas apresentações no restaurante e, acima de tudo, sendo paciente enquanto Nicholas ainda encontrava seu caminho. Teodoro também estava sempre por perto, oferecendo conselhos e uma presença segura em meio à tempestade de emoções que o garoto enfrentava. Com o tempo, Nicholas percebeu que sua vida estava começando a se estabilizar de maneiras que ele nunca imaginou. Sua música, que antes era uma forma de escape, agora se tornava uma expressão autêntica de tudo o que ele havia passado. Então, um dia, Roberta veio com uma proposta que mudaria tudo. Eu sei que você ama cantar, Nicholas, e tenho pensado muito sobre o seu futuro. Eu gostaria de te ajudar a ir além, a ter aulas de música de verdade, se você quiser. Podemos fazer isso juntos, você não precisa mais fazer tudo sozinho. A oferta pegou Nicholas de surpresa. Ele sempre pensou que sua vida teria que ser uma luta constante para sobreviver, mas agora, pela primeira vez, ele via uma possibilidade real de seguir seu sonho de outra maneira. Ele olhou para Roberta, percebendo que essa era uma chance de construir algo novo, algo seu. Eu acho que gostaria disso, respondeu ele, com um leve sorriso. Com o apoio de Roberta, Nicholas começou a ter aulas de canto e música. O talento que ele já demonstrava de forma natural começou a florescer de maneira mais estruturada, e suas apresentações no restaurante de Teodoro se tornaram cada vez mais aclamadas. O restaurante, que antes era apenas um lugar de refúgio, agora se tornava o palco onde ele se descobria e se conectava com sua verdadeira essência. Enquanto isso, Roberta e Margarida, que antes haviam compartilhado uma relação difícil devido ao segredo que a separava, começaram a construir uma amizade baseada em respeito mútuo e amor por Nicholas. Ambas sabiam que ele era o elo que as unia, e, aos poucos, encontraram uma maneira de conviver em harmonia. No final, quando Margarida finalmente voltou para casa após sua recuperação, Nicholas percebeu que seu mundo havia mudado para sempre. Ele não estava mais sozinho. Agora, com a presença de Roberta, sua mãe, e com o amor incondicional de Margarida, ele tinha uma família. Não era família convencional, mas era sua, e isso era tudo o que importava. Com o passar dos meses, Nicholas continuou a crescer como cantor e como pessoa. Ele começou a se apresentar em eventos maiores, sempre com Teodoro ao seu lado, e as oportunidades começaram a surgir. Mas, acima de tudo, o que mais o preenchia era a paz que agora sentia. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde podia honrar sua avó, conhecer sua mãe e seguir seus sonhos. No dia de sua primeira grande apresentação em um teatro, Roberta e Margarida estavam na primeira fila, com os olhos brilhando de orgulho. Quando Nicholas subiu ao palco e olhou para o público, ele percebeu que tudo o que havia vivido, as lutas, as revelações, as dores e os amores, o havia trazido até ali. E, com um sorriso sereno, ele começou a cantar, sua voz ecoando pelo teatro, carregando a história de sua vida, agora completa e cheia de esperança. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!